Então, pegue seu telefone. Bom, agora vire ao contrário. Está vendo esse pontinho entre a câmera e o flash? É um microfone minúsculo. Aposto que é algo que você não sabia. Mas o que ele está fazendo aí? Bom, quando você está em uma chamada telefônica, esse rapaz está ocupado trabalhando, reduzindo a quantidade de ruído de fundo que outras pessoas ouvem quando você fala. Isso mesmo, se não fosse por ele, as chamadas não seriam tão nítidas como são agora. Você está perdido na floresta e está correndo para voltar ao acampamento. De repente, se lembra que tem algo que pode ajudar. Você pega uma das alças de sua mochila e assobia. Sim, você ouviu bem. Muitas mochilas têm esse recurso, principalmente as feitas para acampar. Não demora muito para que você ouça o chamado de um de seus amigos e o siga de volta até a fogueira quente, a salvo com a ajuda deste design bacana. Se você é uma pessoa curiosa, deve estar se perguntando para que serve aquele bolsinho no seu jeans. Você sabe, aquele que fica dentro do bolso maior. As pessoas costumam usá-lo para armazenar moedas e notas, mas não foi projetado para isso. Na verdade, ele foi projetado para armazenar seu relógio de bolso com segurança. Talvez seja daí a origem do nome relógio de bolso. Você finalmente chega em casa após um longo dia de trabalho. Compreensivelmente, não tem vontade de cozinhar, então se senta no sofá, assiste a televisão e pede uma tele de comida. Que tal comida asiática? Perfeito! A campainha tocou, só pode ser a sua comida. Tem um cheirinho delicioso. Espere! Antes de pegar os pratos, faça o seguinte. Abra o recipiente de comida chinesa na mesa. Ele se transforma em um prato perfeito de papelão, o que significa nada para lavar depois. Aquela lata de refrigerante que você pediu junto com a comida tem um recurso legal também. Olhe para a pequena aba de metal ali, aquela que você usa para abrir a lata. Veja bem, você pode colocar o seu canudo aí. Na verdade, é exatamente para isso que serve. Vá em frente, experimente. Se você estiver no computador, olhe para o teclado agora. Se não estiver, tudo bem. Aqui está um na tela. As teclas são organizadas no que é chamado de layout keyword, nomeado após as primeiras 6 teclas abaixo dos números. Acontece que nem sempre foi assim. Elas costumavam ser dispostas em ordem alfabética, o que faria mais sentido se pensar sobre isso. O layout alfabético caiu em desuso porque há muito tempo havia coisas chamadas máquinas de escrever. Lembra delas? Você pressionava uma tecla e uma barra de tipos voava para fora, acertando uma fita com tinta e carimbando uma letra no pedaço de papel. Por fim, os datilógrafos ficaram bons nisso e digitavam rápido, muito rápido. As barras de tipos acabavam ficando presas com o congestionamento, arruinando o fluxo. Para corrigir esse problema, foram feitos teclados com teclas aleatórias. O novo layout funcionou melhor porque tornou a digitação mais difícil, ajudando a desacelerar os datilógrafos e evitar que as barras de tipos travassem. Muito melhor! Hoje, não usamos mais barras de tipos e nem máquinas de escrever, majoritariamente. As pessoas ainda são rápidas hoje em dia, mas eu não posso deixar de me perguntar quem era mais rápido, nós ou elas? Os teclados também possuem outro recurso oculto. Você já notou que a tecla F e a tecla J têm pequenas saliências na parte inferior? Elas estão lá para ajudar as pessoas a descobrir onde estão no teclado, sem precisar tirar os olhos da tela. Pegar uma xícara de café para a viagem na sua cafeteria favorita pode ser exatamente o que você precisa para acordar por completo pela manhã. Quando você volta para casa ou para o trabalho, no entanto, pode ter medo de manchar sua mesa ao apoiar o café quente. Não se preocupe, a tampa de plástico não serve apenas para manter a temperatura do café. Ela também funciona como uma bolacha de chope. Na verdade, ela tem o tamanho perfeito para segurar o copo. Experimente! Essa próxima dica vai ser útil se você for um cozinheiro caseiro. Se você é como eu, pode ter uma dificuldade para decidir a quantidade de massa necessária para apenas uma porção. Bem, se você tem uma colher de macarrão, olhe para ela. A maioria das pessoas não sabe para que serve o pequeno orifício no meio e presume que ele deve ajudar na drenagem da água ou algo assim. Acontece que ele ajuda a medir uma porção individual perfeita. Basta ver quanto espaguete seco você pode colocar no buraco e usar como uma porção. Na loja comprando cabides, você pode notar que os de plástico parecem mais baratos do que os de madeira. Há uma boa razão para isso. Cabides de madeira são feitos de cedro. A grande diferença entre os dois é que os de madeira repelem insetos e mariposas. Eles são mais fortes e duram mais também, sendo perfeitos para coisas que podem ficar no seu armário por muito tempo.
Ao escovar os dentes, você deve ter notado que sua escova tem cerdas azuis. Elas não estão lá apenas para se exibir. Na verdade, estão lá para dizer quando pode ser a hora de trocar a escova de dentes. Essas cerdas perdem a força e a cor com o desgaste da escova, permitindo que você saiba que é hora de jogá-la fora. Os micro-ondas normalmente se parecem um pouco com mini televisões, especialmente aqueles em que você pode ver claramente o filme preto ao redor. Este é realmente um recurso muito importante que é usado para evitar que a radiação escape. Se chama gaiola de Faraday, se você quiser ser mais técnico. É por isso que você pode ficar ao lado de um micro-ondas sem derreter em uma poça. Isso não quer dizer que você deva ficar na frente do micro-ondas e ver sua comida esquentar, mas pelo menos você sabe que não vai crescer uma orelha extra ou algo assim. Tá legal, brincadeirinha. Alguns fornos têm uma gaveta embaixo deles. É tentador usá-la para armazenar coisas aleatórias que você não usa com frequência, mas há um uso melhor para ela. Em vez disso, ela deve ser usada para ajudar a manter a comida que está esperando para ser servida quente. Você pode tirar do forno e guardar nessa gaveta, deixando o forno livre para continuar cozinhando. Agora, você está em um avião, olhando ao redor, tentando passar o tempo antes da decolagem. Quando examina a janela, percebe que ela tem um orifício muito pequeno na parte inferior. Não se preocupe, não está quebrada. Ele está lá para aliviar a pressão que se acumula com o tempo, conforme o avião sobe e desce. Também permite que o ar flua através dele. Agora, levante a mão se você já andou em uma escada rolante e esfregou os sapatos nas cerdas. Ei, eu faço isso, talvez mais do que deveria. No entanto, essas cerdas não estão lá para limpar seus sapatos. Elas são uma importante medida de segurança, evitando que seus cadarços, roupas e outras coisas fiquem presos lá. Às vezes, um pedacinho de tecido acompanha sua roupa nova. Geralmente vem junto com os botões extras em um pequeno saco plástico. Você pode pensar que é apenas um pedaço de tecido para usar em remendos futuros, caso a roupa rasgue. Mas esse não é o seu propósito de forma alguma. Na verdade, é para ser colocado na máquina de lavar para testar como reage a várias lavagens. Agora você não precisa se preocupar se o seu casaco novo e caro vai encolher, porque você sabe como ele reagirá à lavagem. Bolhas. Quem não gosta de bolhas? A maioria das pessoas tem boas lembranças dos brinquedos de fazer bolhas de sabão quando crianças, mas como adultos, o mais perto que podemos chegar de recapturar esse sentimento é com os banhos de espuma. Depois de um dia árduo de trabalho, não há nada melhor do que mergulhar em um bom banho de espuma quentinho, certo, pessoal? E as bolhas fazem mais do que apenas limpar você. Se forem bolhas de alta qualidade, servirão como isolante térmico. Assim, elas garantem que seu banho permaneça quentinho por mais tempo. Às vezes, as caixas de chocolate têm esses buracos misteriosos. Quando estou comendo uma caixa ou duas, geralmente os ignoro e tiro o chocolate pressionando o fundo do plástico. Mas acontece que tenho feito tudo errado o tempo todo. Se você apertar um dos furos, o chocolate sai. Certamente vou começar a fazer isso a partir de agora. E aqui vem mais sobre cozinha. A alça de uma panela geralmente tem um buraco. A maioria das pessoas o usa para pendurar a panela em um prego na parede como um método fácil de armazenamento. Mas esse buraco também tem outro uso. Quando estiver cozinhando, você pode usá-lo para segurar sua colher de pau ou qualquer outra coisa com que você esteja cozinhando. Isso garante que você não faça bagunça ao apoiar o utensílio. As garrafas de vidro geralmente vêm com uma tampa. Bom, caso contrário, o líquido simplesmente derramaria, né? Nessa tampa, há um forro de plástico que aparentemente não tem um propósito, certo? Errado. É um selo. Não é um para enviar cartas. É o tipo que ajuda a manter sua bebida efervescente. O refresco que eu precisava. Muitas maçanetas são feitas de latão e não é por acaso. Elas são feitas desse material específico porque ele é o pior inimigo das bactérias. Isso mesmo, ele as destrói. Perfeito para quem quer manter a casa limpa e evitar os germes. Então, você está com fome, mas não quer uma refeição completa? Que tal um macarrão instantâneo? A água está fervendo. Sua barriga está roncando, mas tem um problema. O copo de isopor está quebrado e o macarrão está exposto. Espere, tem um espaço vazio no fundo do pote? Por quê? Esse espaço é para proteger o macarrão, não é a empresa tentando economizar dinheiro nem nada. Observe como nesses potes a massa quase nunca está quebrada, mas a do pacote sai parecendo uma bagunça. Essa técnica é chamada de suspensão central. O macarrão é bem embalado para evitar que seja esmagado no caminhão de entrega.
Não se trata apenas de ele ficar bonito e comprido. Isso também ajuda a deixá-lo saboroso de forma mais uniforme. O hálito matinal nunca é o melhor, mas felizmente há uma maneira fácil de se livrar dele. Seria fácil pensar que o antisséptico bucal foi inventado para lavar a boca. Bem, ele foi originalmente criado e vendido como limpador de chão. Foi usado por hospitais como antisséptico durante anos, mas nunca realmente decolou. Algum gênio do marketing rebatizou-o como antisséptico bucal. O resto é história fresca com menta. Então, após limpar os dentes, lembre-se de que a reformulação de uma marca pode ser muito poderosa. É difícil imaginar um mundo sem internet hoje em dia, sem streaming, sem jogos online ou fotos de gatinhos fofos. Sim, ela não foi projetada com esses objetivos, mas quem se importa, certo? O protótipo dela foi chamado de ARPANET, ou Advanced Research Projects Agency Network. Era uma máquina muito sensível. Para impedir que alguém a desligasse, algum cientista inteligente colocou um pedaço de papel nela com essas palavras poderosas: "Esta máquina é um servidor, não a desligue." Estava escrito em tinta vermelha. Ver anotações do seu professor nas margens do seu caderno não é algo exatamente novo, exceto que as margens não foram projetadas para isso. Elas eram proteção contra ratos. Antigamente, esses animais mordiscavam o papel o tempo todo, então se você escrevesse algo na borda dele, a anotação acabaria dentro de um roedor faminto. Algum espaço bem colocado impedia que suas melhores respostas fossem comidas. Ei, não consigo terminar essa pizza. É hora de cobrir as sobras. Felizmente, tenho bastante filme plástico. Um pequeno puxão e o rolo simplesmente saltou. Prison Break. Se você olhar a embalagem, uma caixa longa e fina, há um pequeno recurso especial que pode ajudá-lo. Uma aba de papelão em cada extremidade. Empurre-as para dentro e o plástico não irá a lugar nenhum. Estranho que eu nunca as tenha visto antes. Se alguma vez você se encontrar preso no porta-malas do seu carro, mantenha a calma. Todos os carros devem estar equipados com um trinco de emergência para ajudar a abrir o porta-malas por dentro, no caso improvável de algo acontecer. Estas travas são tão bem pensadas que podem ser abertas por pessoas de todas as idades. Mais ainda, elas são projetadas para brilhar no escuro também. Você pode até mesmo puxá-las com a boca se não houver espaço suficiente para usar as mãos. Não importa como você chegou ao porta-malas em primeiro lugar. Continuando, se alguma vez você estiver trabalhando com agulha e linha, lembre-se de que não precisa enfiar a agulha diretamente no carretel. Você pode acabar perdendo a agulha completamente, sem mencionar que pode facilmente machucar seus dedos. Muitos conjuntos modernos de costura hoje em dia vêm com um lugar designado para guardar com segurança as agulhas. Ele está localizado na parte inferior do carretel de linha. Você só precisa puxá-lo para fora. É até feito para segurar várias agulhas de costura de cada vez. As canetas esferográficas descartáveis vêm com um pequeno segredo próprio. Você já notou que em algumas delas há um pequeno buraco na tampinha plástica? Na verdade, é um sistema de ventilação rudimentar. Ele serve para fazer com que a tinta chegue mais facilmente à ponta da caneta. Você não precisa sacudir o pontinho de tempero para fazer com que o produto saia. Não acredita em mim? Você não é o único. Vá pegar seu pote de tempero favorito. Se ele tiver uma dessas tampas plásticas removíveis, é perfeito para a experiência. Em vez de sacudir o frasco, tente segurá-lo na tampa de plástico enquanto ele está de cabeça para baixo. Agora, gentilmente gire o pote de um lado para o outro, e antes que perceba, o tempero flui lindamente sem ter que sacudir o frasco e fazer uma bagunça em todo o fogão. Para seguir no mesmo tema, a maioria dos saleiros e pimenteiros devem ter cristas no fundo do vidro. Caso algum tempero fique preso ali, coloque o fundo do saleiro contra o do pimenteiro e mexa-os de modo que as cristas raspem umas nas outras. O tempero deve se soltar facilmente agora, sem que você tenha que abrir o potinho. Quando o clima está frio, você muitas vezes tem tantas camadas de roupa que mal consegue sentir a bolsa ou as alças da mochila em seus ombros. Sem contar a rapidez com que elas podem deslizar. Algumas jaquetas vêm com uma solução embutida para isso, na forma de uma pequena alça no ombro, com um gancho ou um botão. É para ser aberta e fechada confortavelmente para que você possa manter sua bolsa no lugar a qualquer momento. É mais provável que você o utilize apenas para descascar batatas, cenouras ou pepinos. Mas você também pode usar seu descascador de vegetais para picar finas tiras de cebola. Basta cortar a cebola em 4 verticalmente e depois começar a cortar. Isso também pode ajudar com aquelas lágrimas embaraçosas.
A maioria das pessoas nem nota, mas se você olhar com atenção o tubo de pasta de dente, certamente verá algum tipo de esquema de cor ali, seja um ponto ou um bloco. As cores podem variar, elas podem ser preto, verde, vermelho ou até azul. Estas manchas coloridas servem, na verdade, para ajudar as máquinas de montagem na fábrica de creme dental. Elas identificam quando e onde essas máquinas precisam cortar os tubos e proceder para dobrá-los para a embalagem. Para a maioria dos tipos de calçados, se houver algo que pareça um pouco deslocado, saiba sempre que ele está lá por uma razão. A maioria dos fabricantes não coloca itens extras em calçados só por diversão. Seria definitivamente um desperdício de tempo e recursos. Para calçados como botas, por exemplo, muitas vezes há um pequeno laço na parte superior da parte de trás. A sua função é ajudá-lo quando você precisa calçar o sapato, permitindo puxá-lo rapidamente. Além disso, você também pode pendurar os sapatos em algum lugar, mas provavelmente para secar, uma vez que a maioria das botas é destinada a ser usada no frio. Já fui culpado pelo menos uma vez de me vestir demais com um monte de camadas só para não precisar enfiar tudo na minha bolsa de check-in. Mas isso se torna um problema quando você realmente tem que se sentar. O que você faz com seu casaco ou sua jaqueta? Confira com atenção o assento à sua frente na próxima vez que embarcar num avião. O gancho que mantém a mesa da bandeja na vertical pode funcionar também como um gancho de jaqueta. Desde que não precise fazer nenhuma refeição enquanto estiver no ar, está tudo certo. A maioria dos rímeis expira dentro de 3 a 6 meses, dependendo do fabricante. Você pode ajudar a acelerar esse processo se não tiver cuidado o suficiente. O bombeamento contínuo do pincel de rímel tentando pegar o produto empurra mais ar para dentro do tubo. Isto pode fazer com que seque muito mais rápido, e você, evidentemente, não obterá mais os resultados desejados com ele. Há uma maneira fácil de verificar se seu rímel ainda está bom o suficiente para ser usado. Se você não ouvir um estalo sempre que tirar a escova, pode muito bem precisar comprar um novo tubo desse cosmético. Sei que estamos vivendo na era dos dispositivos conectados por Bluetooth, mas para uma melhor qualidade de som, ainda recomendam o uso de fones de ouvido que se conectam através de cabos de áudio. Você se lembra de ver listras pretas nesses conectores? Elas não estão lá apenas para encaixar ao conectar ao seu telefone ou laptop. Feitas de um material isolante especial, estas faixas se destinam a proteger os fios quando o som está sendo transmitido, impedindo interferências. Com base no número de bandas, você pode descobrir qual extremidade vai para onde. Um espaço vazio sob a massinha expressa em um copo não significa que a empresa que a produz queira enganar você em relação a uma porção cheia. Não. É uma maneira de manter o macarrão intacto durante o transporte. Também ajuda na circulação da água quente que é derramada sobre o produto antes que você possa apreciá-lo. O decote em forma de V foi inicialmente projetado para servir a um monte de objetivos. Primeiro, como uma forma de prolongar a vida útil da peça de vestuário, ajudando a manter sua forma ao longo dos anos. Também serve para ajustar para sua cabeça passar através da gola, caso alguma esticadinha seja necessária. Desta forma, ela garante uma aderência confortável ao redor do pescoço. Por fim, ajuda a absorver o suor caso você esteja usando a camiseta durante o exercício. Não é mais necessariamente um costume, mas você já deve ter visto um paletó com um misterioso bolso adicional no lado direito. Acontece que este bolso era usado pelos homens para chegar facilmente a seus bilhetes de trem, já que a maioria deles tinha que viajar para o trabalho todos os dias. Isso os ajudava a manter o casaco abotoado, mas também dava o benefício do uso de um bolso. Agora, ele é apenas adicionado como uma decoração e não serve mais a um propósito real. Por falar em coisas que não usamos hoje em dia, ou pelo menos para seu propósito inicial, você sabia que a massinha de modelar surgiu originalmente como um produto de limpeza? Na década de 1920, o mercado precisava de um produto que pudesse ajudar a limpar a área de papel de parede ao redor dos fornos de queima de carvão. Foi assim que a receita do que agora conhecemos como massinha de modelar foi inventada. Ela era fabricada apenas em branco e deveria limpar o papel de parede ao ser enrolada para frente e para trás sobre a sujeira. Foi somente mais tarde, nos anos 40, que novos produtos de limpeza de papel de parede foram criados e a massinha de modelar foi redirecionada para outra área do mercado. Embora eu sempre goste de um bom pedaço de torrada para o café da manhã, não é desagradável ter que limpar a torradeira. Bem, não mais, já que recentemente descobri que as torradeiras têm uma lâmina ou um painel no fundo que ajuda a se livrar facilmente de todas aquelas migalhas de pão irritantes. Costumava haver uma época em que você só podia ter acesso a jogos de videogame inserindo cartuchos em seu console de escolha.
Estes minúsculos objetos deram muitas dores de cabeça a muitos médicos. As pessoas logo começaram a aparecer nos hospitais após terem engolido pequenos cartuchos de jogos, especialmente a geração mais jovem. Nintendo, a empresa que fabrica a maioria desses dispositivos, teve que encontrar uma solução criativa para evitar estes acidentes. Portanto, hoje em dia, os cartuchos do Nintendo Switch são revestidos propositalmente com produtos químicos específicos que podem deixar um sabor amargo verdadeiramente ruim na boca. Não que eu recomendaria que você experimentasse e provasse por si mesmo.